Muito bom dia a todos. Só fazendo um teste de áudio aqui. Jonas, tá me escutando? Ale? Sim, escutando bem. Perfeito. Bom, a gente vai esperar alguns minutinhos só para os convidados todos entrarem na sala. O pessoal está chegando agora. Só para batendo um papo aqui com todos. Coloquei aqui Phantom 4 RTK. Aí tá Aqui temos chique. a base da RTK como tripé. Vou trazer aqui um pouco mais perto de vocês. O controle do Phantom 4 RTK vem com a tela. Não é o controle igual do V2 que vem sem a tela na versão normal. Então, já vem com a telinha. O pessoal tá chegando. E aqui, drone Phantom 4 RTK. Te diferencia ele dos demais para essa antena na parte superior aqui. Maravilha. Bom, maravilha. Vamos dar início, então, a nosso webinar, o nosso workshop online, em parceria aí com a Drone Visual, com o Jonas, sobre o Phantom 4 RTK. Bom, o Phantom 4 RTK, a linha Phantom, na verdade, da DJI, é uma linha de muito sucesso em todas as áreas que ele atua. E o Phantom 4 RTK é mais um sucesso da DJI. E a gente vai explicar com detalhe aí todas as informações técnicas do Phantom 4 RTK. Conforme eu disse anteriormente, aqui do meu lado tem o Phantom 4 RTK com controle, já com tela embutido, e aqui a base RTK que faz ele ser esse drone aí tão especial. Jonas, vou passar a palavra aí então para você, para iniciar a nossa apresentação aí do Phantom 4 RTK. Está indo? Beleza, tá indo. Bom dia, pessoal. Temos aqui 17 pessoas agora. Vamos lá, espero que eu consiga passar as informações aqui para vocês consigam absorver aí um pouquinho sobre o conteúdo aí desse equipamento, tá? Vocês estão vendo a tela, né? Então, na sequência aí, qualquer dúvida, a qualquer momento, podem mandar aqui no chat que tem aqui no Google Meet, né, que a gente vai separar aí um tempinho no final para estar tirando aí algumas dúvidas, beleza? Basicamente é isso, vamos lá para a gente não se prolongar tanto aqui. Tá? Então, o Phantom 4 RTK, né, tem até o slogan aqui da própria DJI, então, inteligência visionária e a acurácia elevada, né? Então, isso aqui é um equipamento que a gente pode dizer que ele é preparado aí para mapeamento aéreo, levantamentos, enfim, a gente vai dar uma olhada sobre isso daqui. Tá? Então, as principais características do equipamento, vamos conhecer aqui o drone, um novo padrão, que a DJI chama aí também, né, um novo padrão para o levantamento aéreo. A DJI reimaginou sua tecnologia de drones do zero, revolucionando seu sistema para atingir um novo padrão de precisão de drones, resultando na criação do Phantom 4 RTK. O sistema foi projetado observando os requisitos do mercado de mapeamento e levantamento de drones e construindo exatamente o que era necessário. Uma solução de drones compacta, com uma câmera de alta resolução e a capacidade de capturar dados RTK, né, dados geográficos de extrema precisão, com precisão centimétrica. Tá? Então, esse daqui é um equipamento aí voltado, por mais que ele tenha a carinha parecida aí com o Phantom normal, enfim, ele tem outra característica, tá bom? Aqui os pontos principais desse equipamento, a gente vai estar até comentando sobre isso daqui, então o que o sistema suporta, né? Então ele suporta o RTK e o PPK, né, para pós-processamento, a gente vai ver sobre essas duas tecnologias. Sistema de posicionamento centimétrico, ele utiliza a tecnologia OcoSync 2.0, para o sistema de transmissão, né, das imagens. Ele tem o sistema de precisão das imagens, então isso aqui é algo implementado diretamente nesse equipamento, tá, para trazer mais precisão nas imagens. Ele tem, com isso, essa integração dessa tecnologia que a DJI chama de Time Sync, tá?
É compatível com a estação móvel lá DJI DRTK2, essa base aí que está atrás do Adriano, tá? E compatibilidade com a tecnologia N-Trip e suporta também o desenvolvimento mobile SDK. Então, se for o caso aí de alguém que está assistindo a gente, quiser desenvolver algum aplicativo, algum software, alguma solução específica para esse drone com características topográficas, tá? É possível você desenvolver aí uma solução específica através do SDK que a DJI disponibiliza, tá bom? Primeiro aqui algumas terminologias para a gente iniciar legal aqui. Passou 2 vezes. GNSS, primeiramente, né? Então, Sistema de Navegação Global de Satélites, basicamente é tudo que integra lá o GPS que a gente fala tanto, né? O GLONASS, Beidou, quem conhece aí sistemas de satélites, né? Isso pode ser chamado de GNSS, tá? O RTK é o Real Time Kinematic, PPK, Post Process Kinematic. Eu gosto de traduzir isso aqui até de uma forma um pouco diferente do que o próprio nome diz aqui do kinematic, tá? O kinemático. O RTK eu costumo falar que é precisão em tempo real, tá? Precisão geográfica em tempo real, e o PPK é precisão geográfica pós-processada, tá? Enquanto você consegue levantar os dados topográficos e os dados geográficos em tempo real, o outro você precisa fazer um pós-processamento, tá? A gente vai dar uma olhadinha sobre essas 2 tecnologias. GCP, Ground Control Points, né, para referência de posicionamento. Então, quem está habituado aí um pouco com mapeamento aéreo conhece desse GCP, né, com drones convencionais. Estação terrestre, é uma referência geográfica de alta precisão que fica fixa no solo, né, uma base geográfica, né, um equipamento que fica localizado no solo para trazer uma precisão fixa no solo. RTMC, é um formato de correção de dados fornecido pela estação terrestre, né? No caso a gente pode falar que é pelo DRTK2, podemos dizer assim, e atualmente o Phantom ele suporta as tecnologias RTCM 3.1, 3.2, MSM4 e 3.2 MSM5, tá bom? E ele suporta a tecnologia N-Trip, que significa ali Network Transport of RTMC via Internet Protocol. Basicamente, você ter dados topográficos pela internet, tá? Você conseguir dados geográficos, pela internet, tá? E basicamente é esse o N-Trip aí, usando a tecnologia aí TCP/IP, tá bom? A gente vai dar uma olhada sobre essas tecnologias. Aqui nessa imagem ela até explica um pouquinho legal aqui sobre o RTK até, né? Então, o GNSS, né, o posicionamento com ponto único. Basicamente, a gente pode falar que o celular, tudo que a gente usa aí, que tem mapa, enfim, né, usa ali o GNSS, a gente costuma falar que é o GPS, né, mas GPS é americano. Existem alguns países com alguns sistemas de satélites, né, com alguns GNSS, né, então o americano é o GPS, a Rússia tem o GLONASS, se eu não me engano, da China, eu sempre me confundo da China, mas eu acho que é Beidou, se eu não me engano, tá, e tem o outro Galileu, enfim, tem alguns sistemas de satélites de posicionamento, tá bom? Então, o GNSS seria esse posicionamento, e o RTK, né, e o PPK, os dois poderiam falar ali junto, né, a cinemática, né, em tempo real, como a gente está vendo nessa imagem aqui de baixo, que é lá 2 pontos no solo, os 2 conectados com os satélites, e os 2 pegando referências geográficas, tá bom? E isso fazendo todo o processamento em tempo real, trazendo precisão centimétrica para aquele ponto, porque você tem 2 pontos na Terra, dando referência com os satélites, tá bom? Basicamente, é isso aqui, a gente vai ver mais sobre isso. Opa! Aqui um básico sobre o RTK, né, o Real Time Kinematic, né, um sistema avançado de posicionamento por satélite que utiliza a estação terrestres como referência para gerar uma posição com precisão centimétrica altamente precisa. Ele combinando e contrastando os dados de posição capturados da estação de referência virtual, a gente pode chamar isso lá do N-Trip, né, essa referência virtual, ou das estações terrestres como o DRTK. E no caso, a câmera do Phantom 4 RTK, ela consegue geomarcar os dados de precisão direto na imagem.
As distorções de lente também que acontecem nas câmeras são medidas para cada imagem do Phantom 4 e todos os parâmetros são escritos da imagem para calibração no processamento. Basicamente, o RTK, como a gente está vendo aqui nessa ilustração, bem o que tá falando aqui, né? Eu posso te ver, Phantom 4 RTK, né? A base lá de RTK comunicada com o drone, né? E aí a posição dessa base, ela está fixada, e aí o Phantom, né, o drone, ele segue essa posição, com referência dessa posição, calibrando a posição dele a todo momento, né? E tá ali o Phantom falando, né? Copiado, muito obrigado, estação terrestre. Basicamente, olha lá, a estação terrestre conectada com satélite, o drone conectado com satélite, o drone conectado com a base. Isso traz aí 3 referências, né? 2 referências em solo, mais as referências com o satélite, trazendo aí o posicionamento geográfico em tempo real com máxima precisão, tá? Precisão centimétrica. Basicamente, é uma introdução aqui, o que a gente vai falar sobre, geral, sobre o Phantom 4, tá? Primeiro, o posicionamento centimétrico. Depois a gente vai dar uma passada sobre essa transmissão OcuSync 2.0 aí do Phantom. Sistema de imagem precisa, a gente vai entrar no detalhe sobre o Time Sync. O rádio controle, né, RC, com tela integrada. E as soluções integradas para o mapeamento aéreo. Beleza? Não sei por que como eu estou passando 2 vezes sempre. Aqui umas características principais sobre o Phantom 4. Basicamente, a gente tem ali o tempo de voo aproximadamente 30 minutos. O peso com as hélices com a bateria fica na casa de 1,390 kg, 1,400 kg, podemos arredondar. Sistema de transmissão da imagem, né, o OcuSync 2.0. Alcance, isso, né, com essa transmissão da imagem, dá aí uma possibilidade do drone ir a mais ou menos 7 km de distância. 2 pontos principais aqui desse equipamento, né, a acurácia no levantamento, então na horizontal, X e Y, fica na casa de 1 centímetro, e na vertical, né, o eixo Z fica na casa de 1,5 centímetro, tá? Isso sem pontos de controle em solo, sem nada. O RTK integrado para precisão centimétrica é suportado, o rádio controle já tem tela integrada e possibilidade de internet, né, 4G ou Wi-Fi, é suportado, e o RTK integrado, né, para o posicionamento centimétrico lá também é suportado, tá bom? Principais características aí desse equipamento. Primeiramente, o módulo RTK, né, o seu sistema de posicionamento. Então, ele é integrado diretamente lá no drone, aquele chapéuzinho que fica ali em cima dele, ó, que a gente pode chamar ali aquele chapéuzinho, e ele fornece dados de posicionamento preciso, mesmo sem pontos de controle em solo, tá bom? Então, você não precisa utilizar uma base RTK em solo, ou fazer capturas de pontos de referência em solo, para depois juntar com o processamento, enfim. Não é necessário isso. O próprio drone linkado lá com uma base em solo, né? Aí sim o drone tem que estar linkado com uma base em solo, mas fazendo só o voo, a própria imagem já gera precisão centimétrica, tá bom? Depois é só fazer o processamento para gerar os mapas. O Phantom 4 RTK guarda lá os dados de satélite para o pós-processamento, né? O PPK, como a gente comentou antes. E é compatível com a estação DRTK2, com N-Trip, equipamentos de terceiros, também é interessante comentar isso, tá? Então, se você tiver lá uma base da Trimble ou alguma outra base RTK aí, você consegue conectar no drone para trazer precisão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não precisa ser só a tecnologia da própria DJI, né? A DRTK, enfim. Porém, essa base de terceiros, ela tem que ter a tecnologia N-Trip, tá? Ela tem que conseguir se conectar com a internet. Se ela não tiver essa tecnologia, basicamente você vai estar utilizando a função PPK do drone, tá bom? E você vai ter que fazer um pós-processamento nos dados geográficos. O módulo integrado, né? Então ele fica diretamente lá no corpo do Phantom 4 RTK, o chapeuzinho como eu comentei ali, e ele fornece em tempo real dados de posicionamento de nível centimétrico, para maior precisão absoluta nos metadados da imagem. Embaixo também, né, desse chapeuzinho, tem do receptor RTK, né, está um módulo GNSS redundante, está instalado para manter a estabilidade de voo em regiões de sinal fraco, como grandes cidades ou enfim. Então, lá no drone, a gente tem 2 tipos de GPS, GNSS, né? Tem um GNSS redundante, mais básico, igual como um drone convencional, e o GNSS, o receptor RTK, que dá alta precisão, beleza? E aí, combinando esses 2 módulos, né, o GNSS e o RTK,
o Phantom 4 RTK pode otimizar a segurança de voo enquanto garante que os dados mais precisos vão ser capturados para o levantamento e para o mapeamento que você estiver realizando, tá bom? Então, fica tudo integrado lá no equipamento. Sistema de transmissão, né? Ele utiliza o OcuSync 2.0. Esse sistema garante a transmissão de vídeo estável e confiável em longas distâncias. A gente pode falar aí que, dependendo de onde você estiver, ele pode ir a mais de 7 km de distância, sendo aí um equipamento perfeito para mapeamento de grandes áreas, tá bom? Essa distância, uma base sobre isso daqui, é claro, sem obstruções e longe de interferências, tá? Não vou entrar tanto no detalhe aqui desse OcuSync 2.0, até porque hoje em dia a gente já tem o OcuSync 3, já tem, na verdade, o Mavic Air 2S, ele nem usa mais o nome OcuSync, né? Agora a DJI chama de O3, se eu não me engano, que dá lá uma distância de 10 km. O Matrice 300, ele usa o Enterprise, né? O OcuSync Enterprise, se eu não me engano, o nome que ele chama é assim, que vai lá a 15 km de distância. Enfim, então é a tecnologia que a DJI chama aí para fazer a transmissão das imagens e a comunicação entre o drone e o rádio controle, tá bom? Esse sistema que a DJI utiliza. No caso da câmera, né, sistema preciso de imagem, né, então a câmera lá do drone, ela tem um sensor de 1 polegada com 20 megapixels efetivos. Isso daqui garante um GSD de 2,7 centímetros por pixel a uma altura de 100 metros de altura, tá? É um GSD muito bom, para quem não conhece GSD, basicamente é a resolução do mapa, é o que você, de forma bem simples, tá, pessoal? É o que você vai estar conseguindo ver no mapa, tá? Então, você vai conseguir ver sei lá, alguma coisa ali no mapa, uma estrutura, uma pessoa, alguma coisa do gênero assim, ou se for levantamento topográfico, fazer uma vetorização, uma fachada, uma via de pedestre ou algo do gênero, tá? Basicamente é o que você vai estar conseguindo enxergar ali, tá? Eu coloco como sendo dobro, então se for assim, ó, GSD de 2,7 centímetros, eu falaria que você conseguiria ver um objeto aí de mais ou menos uns 6 centímetros, tá bom? Então imagine um objeto de 6 centímetros, você a 100 metros de altura, você vai estar conseguindo visualizar esse objeto no mapa que o Phantom vai estar conseguindo gerar, tá bom? Então, uma qualidade de imagem muito boa. Além disso, as distorções de lentes são medidas e corrigidas para o pós-processamento. A câmera, isso aqui é bem bacana, a câmera ela está sincronizada a todo momento com o módulo RTK, possibilitando um desvio de milissegundos dos metadados gravados. Já vou comentar um pouquinho sobre isso daqui, mas a gente já pegar, é tudo sincronizado em tempo real, tá? A câmera lá com os módulos geográficos do drone. A câmera do Phantom captura e compensa os dados para calibração pós-processada, né? E um outro detalhe é que o obturador mecânico da câmera do Phantom 4 RTK elimina a distorção do obturador, o que pode ocorrer em voos em grandes velocidades, o que permite uma maior precisão nas imagens que não irão possuir nenhuma oscilação, tá? Então, isso aqui é uma tecnologia bem interessante que tem aí na câmera do Phantom, tá? E é do Phantom como um todo, o Phantom 4 Pro, o Advanced também tem essa tecnologia, tá? Isso aqui a gente pode dizer que é um diferencial com outros drones aí que a gente fala que é para mapeamento, que tem essa tecnologia que não faz distorções aí nas imagens quando está com alta velocidade, tá bom? Então, isso tudo, toda essa sincronia das informações gera uma imagem com extrema precisão, tá? E aí, lembra ali que eu falei ali da sincronia dos dados, né? É essa tecnologia que a DJI chama de Time Sync. Então, para garantir a máxima precisão do módulo RTK do drone, o sistema Time Sync foi criado para, tá até escritinho errado aqui, mas é para alinhar os dados do rádio controle, câmera e módulo RTK continuamente, tá? Então, adicionalmente, o Time Sync garante que cada foto capturada tenha a maior precisão em seus metadados e fixa os dados de posição geográfica no centro do sensor CMOS, né, no centro da câmera, otimizando os resultados para fotogrametria e permitindo que as imagens tenham os dados de nível centimétrico. Então, olha só, a gente pode falar assim, quando você está numa grande velocidade, ou nem numa grande velocidade, voando lá com o drone, capturando as imagens lá,
Vamos falar de um drone convencional, um Phantom normal, né, um Phantom 4 Pro. Quando o drone captura a imagem, leva um tempo para o GPS convencional lá do Phantom 4 padrão, né, dos dados geográficos do GPS do Phantom 4 padrão, chegar na imagem e guardar aquela informação. Então, vamos falar que você está voando a 30 km por hora, podemos colocar uma média de velocidade dessa. Quando captura a imagem e aquela informação é gravada, né, a informação geográfica é gravada na imagem, o drone já andou um pouco, já teve um deslocamento, né? Então, o local da foto não é exatamente o local que foi gravado o georreferenciamento. É mais ou menos essa a ideia. O time sync, com essa tecnologia time sync, isso não acontece, porque essas informações são armazenadas em milissegundos. Então, assim, o drone captura a imagem, ele pega a informação do módulo RTK, né, o GPS preciso, pega a informação lá do rádio controle que está conectado com a base RTK, né, o DRTK2, ou o N-Trip, ou a base de terceiro. Então, essas informações estão sendo capturadas ao mesmo tempo. Manda tudo isso lá para o drone em milissegundos e grava todas essas informações no centro da imagem, tá? Então, isso daqui é um diferencial aí para quando a gente fala de drone para mapeamento, né? Por que o RTK, ele tem, não é só o RTK, não é só o módulo, o chapeuzinho que fica ali em cima. Opa, a minha tela tá... não, tá certo aqui minha tela. Não é só o chapeuzinho que fica em cima ali do drone, tá? É toda essa sincronia das informações. Então, capturou uma imagem, aquela imagem está com milissegundos das informações geográficas armazenadas dentro dela, tá bom? Então, isso é um diferencial bem bacana aí. E todos os drones da DJI que são projetados para mapeamento aéreo possuem essa tecnologia, tá? Posso citar aí o Matrice 210 RTK, o Matrice 300 RTK, o Phantom 4 RTK, enfim, tá? Todos eles possuem essa tecnologia de integração aí de todos os módulos que estão conectados, tá bom? Então, isso é um diferencial bem bacana. Falando um pouco do pós-processado, né? Quando o voo é realizado lá utilizando um plano de voo para fotogrametria, um plano de voo para waypoint, um voo automatizado para mapeamento convencional, os seguintes arquivos são gerados automaticamente numa pasta que ele cria lá automaticamente, que é uma pasta chamada Survey, né, no cartão de memória SD lá do drone. Tá? Então, são esses 4 arquivos aqui, que são 5, né, com a foto, que são gerados. Então, ele gera lá um arquivo ppkrol.bin, né, que é um arquivo que possui as informações de satélite e os dados de efemérides, né, no formato RTCM, né, no que eu comentei antes. Ele gera um outro arquivo eventlog.bin, né, um arquivo de registro de tempo real de exposição do GPS, né, do sistema geográfico, no formato binário. Ele gera um outro arquivo index.obs, né, um arquivo de dados de observação index, e gera um outro arquivo timestamp.mrk, que é um arquivo de registro de tempo de exposição geográfica, né, das informações geográficas, no formato ASC2. Tá? Essa pasta, ela não é gerada automaticamente se você estiver fazendo um voo normal, tá? Um voo manual. Então, só decolou o drone, está fazendo um voo tirando foto, não vai ser gerado nenhum desses arquivos. Aí, quando você coloca o drone para fazer um voo automático para mapeamento, aí automaticamente ele gera ali aquela pasta Survey, gera todos esses arquivos que você vai poder usar no pós-processamento, tá? Para fazer o pós-processamento, se for esse o caso, tá bom? Lembrando que ele tem o RTK, que no caso não precisaria não precisaria utilizar esses arquivos, tá? E aqui, para a gente ter uma ideia aqui de como que é gravado aqui esses arquivos, né, o arquivo lá, o timestamp.mrk, mostra as seguintes informações para o pós-processado. Tá? Então, aqui mais à direita que a gente vê as informações. Na primeira coluna é só o número da foto correspondente, né, então foto 1, 2, 3, enfim. Na segunda coluna, o tempo de exposição do GPS em segundos da semana em horário UTC. Tá? Então, tem ali... no caso ali da segunda coluna, a gente coloca ali 46.05.73.24.8764, enfim, isso dali seria a exposição do GPS. Na terceira coluna tem o tempo de exposição do GPS na semana, tá? Então seria ali a informação, também em horário UTC.
Na quarta coluna, na quarta, quinta e sexta coluna, eu poderia falar aí que estão os dados geográficos, tá? A DJI chama ali, né, de valor de compensação entre a antena norte e o centro SIMOS, né? Se a gente colocar aqui o eixo norte, seria lá o X, né, o eixo X. Isso, o eixo X. Se a gente colocar lá a quinta coluna, valor de compensação entre a antena leste e o centro do sensor SIMOS, em milímetros, né? Então, tá lá, no caso ali da primeira linha, tá lá o menos 18 north, né? Aí depois na quarta coluna, na quinta coluna, 23, 23 east, né? Que é o do leste. E na última coluna seria as informações geográficas do eixo Z, né? Então, ela, a antena direcionada para cima e para baixo, né? E essa compensação ela é gravada lá no centro SIMOS, é a última coluna lá, esse 192,V, tá? Então, seria essas informações geográficas, que aí fica gravada nesse timestamp.mrk, e basicamente é isso daí que você vai estar utilizando nesse arquivo, junto com os outros arquivos lá, o Linux e tal, que você vai estar utilizando para fazer um pós-processamento geográfico, né, para o PPK, beleza? Essas informações também, elas ficam guardadas na base RTK, na base DRTK2, na base DRTK de terceiro que você estiver utilizando, enfim, você vai pegar essas informações da sua base em solo, pegar as informações dessas informações aqui do Phantom, fazer o processamento dos dois, juntando tudo, beleza? Basicamente, é isso que vai estar gerando aí no equipamento. Para falar de PPK, tá? De pós-processado. Passei 2 aqui. Falando sobre o rádio controle, tá? Então, como o Adriano mostrou aí, o rádio controle ele já vem com a tela integrada, tá? Com uma tela de 5,5 polegadas. Deixa eu só perguntar aqui, pessoal. Estão me escutando legal aqui? Que o vídeo do Adriano travou? Opa, acho que voltou. Tá me escutando legal aí, né? Todo mundo? Tá perfeito. Perfeito, né? Aqui tá ok. Valeu. Estamos bem, Jonas. Valeu. É que aí trava aqui o vídeo, né? Eu não sei se caiu a minha internet ou caiu a internet daí. Eu prefiro perguntar, dar uma parada. Mas vamos lá. Então, o rádio controle, ele tem essa tela integrada. Aí tem ali, a DJI fala, né? São 1000 CDs por metro quadrado no brilho da tela LSD. Gente, isso daqui é algo bem bacana para quando você está em solo, em campo, né? Principalmente em dia ensolarado. Essa tela, ela tem um brilho que, assim, você pode colocar ela contra o sol que você vê as informações. É bem bacana. E, assim, quem faz mapeamento ou quem vai para campo, se usa lá o celular, se usa um iPad, se usa um tablet ou algum outro dispositivo, já sofreu um pouquinho com o reflexo do sol. Essa tela aqui eu garanto que você não sofreria dessa forma. Ela tem um brilho muito alto lá, que compensa esse brilho, né, essa iluminação, e mesmo num dia ensolarado você vai estar conseguindo ver as informações, tá? Um outro detalhe interessante desse controle é que a bateria e a antena são intercambiáveis. Então, ali na parte de trás, você consegue trocar a bateria, colocar outra bateria, enfim, para continuar utilizando o controle conforme você estiver lá em campo. Então, tá ali, ó, o controle possui essa segunda bateria interna. E tem o controle possui uma segunda bateria interna para garantir que a operação irá continuar mesmo durante a troca da bateria externa do controle. Então, você está voando, a bateria do controle começou a acabar, beleza, não precisa trazer o drone de volta, desligar o drone, encerrar lá o seu plano de voo para trocar a bateria do controle. Não, ele tem uma bateria interna, e durante o voo mesmo, você arranca a bateria do rádio controle, tá? O rádio controle não vai desligar, o drone vai continuar capturando as informações, conectado com o rádio controle vai estar na função RTK, tá? Então os dados vão continuar precisos, enfim, aí você coloca a sua outra bateria para ter uma bateria do controle para continuar a ter mais tempo de vida aí do seu controle, tá bom? Ele já tem integrado lá o aplicativo DJI GS RTK, então você não precisa instalar um outro aplicativo, ou utilizar um outro aplicativo lá, quem conhece aí Drone Deploy, Pixford Capture, Maps Pilot, enfim, qualquer um outro aí que você utiliza, não precisa, já vem integrado direto no rádio controle esse aplicativo específico para o mapeamento, né?
A tecnologia OcuSync 2.0 já comentei, e ele tem também conectividade com a internet, tá? Então 4G, através lá de um dongle, né, de chip SIM, tá? Sabe aqueles pendrivezinhos que você conecta, tipo chip da Vivo, enfim, que você usa lá um pendrive, coloca o chip SIM, né, o chip de internet, e coloca no computador. É o mesmo esquema aqui. Então você consegue colocar lá um chip 4G, ou se conectar no Wi-Fi, tá bom? Se for o caso. E aí você vai ter, no caso, poderia se conectar com a tecnologia N-Trip, se for necessário, tá? A estação DRDK2, né, que você pode integrar aí com o equipamento, né, um receptor GNSS de alta precisão da própria DJI para posicionamento em nível centimétrico. Ele fornece os dados em tempo real para que os drones obtenham precisão de posicionamento em nível centimétrico. E ele suporta lá os sinais do GPS, o sinal do GLONASS, do Beidou, do Galileu, enfim. Ele faz toda essa análise aí de todos os GNSS, tá? Dos principais, pelo menos. Antena de alto ganho integrada para melhor recepção e sinal. Suporta também comunicação 4G, Wi-Fi, LAN, né, que é cabeamento direto, o OcuSync, né, então ele se conecta aí com os drones que tem a tecnologia OcuSync. Uma tecnologia bem bacana, ó, suporta até 5 rádios controle simultaneamente. Então, vamos colocar um caso aqui de você otimizar ao máximo o seu mapeamento. Você teria 5 Phantom 4 RTK, todos eles conectados na mesma base RTK, com os planos de voo tudo feito, e todos os drones voando ao mesmo tempo, capturando as imagens lá necessárias da área que você tiver mapeando, para depois você processar e gerar seu mapa, tudo com precisão centimétrica. Eu vejo essa tecnologia bem bacana, eu acho o futuro bem legal, andando por aí, vendo vários drones voando, capturando essas imagens, assim, tudo com precisão centimétrica. O futuro vai ser bacana, pessoal. Então, imagina esse nível aí de tecnologia, né? E aí tem uma coisa bacana aqui da base DRTK, né, que é essa detecção de estática, né? Como ele é um GPS de alta precisão, né, um GNSS de alta precisão, né, ele tem que permanecer estável, tem que permanecer parado durante todo o mapeamento, tá? Para trazer a precisão centimétrica, né? Tanto que ele tem ali um nível, tá, para você deixar ele bem certinho e ele não ter erros aí na informação geográfica, tá? Se por acidente ele for movido, caiu, ou inclinado por algum motivo X, tá? Ele vai utilizar a base, né? Ele vai utilizar esse recurso de detecção de, entre aspas, parado, e vai detectar automaticamente isso, né? E vai alterar lá os dados capturados lá pelo drone como não confiáveis, tá? Então ele faz aí uma compensação das informações e já te informa que aqueles dados ali não podem estar não precisos, tá? Então é uma tecnologia bem bacana aí, implementada na base, né? Porque se caso em campo cair a base, ou alguma pelo vento, não sei, seus dados não ficariam precisos. Então, se tiver algum movimento desse, a própria base detecta isso, passa para o aplicativo e informa na tela do drone que os seus dados podem estar com uma imprecisão nas informações que estão sendo coletadas, tá bom? Então, uma tecnologia bem bacana implementada no DRTK. E algumas informações aqui, né, que dá para você gerar, alguns usos, né, que dá para você gerar. Então, com o sistema RTK, né, permite a sincronia via TimeSync, que a gente viu aí. O aplicativo de voo é pronto para o uso, né, já lá no rádio controle. E com isso, o Phantom 4 RTK foi construído em torno dos requisitos da comunidade de topografia, com a capacidade de conectar o sistema de posicionamento à estação móvel da RTK2, ou a tecnologia N-Trip, né, para transporte lá de internet, transporte de dados geográficos, né, RTMC via internet, ou com a conexão Wi-Fi ou 4G, ou os dados de observação de satélite que ficam armazenados lá no drone para você fazer o pós-processamento. Com isso, o Phantom 4 RTK se adapta a vários fluxos de trabalho para soluções profissionais. Então, ele pode ser utilizado por agrimensores, por engenheiros civis, por prestadores de serviços de drones, gerentes de construção de obras, dá para ser utilizado para engenharia com tecnologia BIM, né? Então, você pode utilizar ele em várias frentes,
Um detalhe aqui, acho que eu não coloquei na apresentação, mas cálculo de volume também dá para você fazer, tá bom? Enfim, do que você quiser aí medir, fazer o volume, enfim, fazer vetorização, fazer tudo que for necessário aí, tá? Você consegue gerar tudo isso com o Phantom 4 RTK e toda essa possibilidade de mapas precisos que esse equipamento consegue trazer, tá? Comentando um pouco agora sobre o aplicativo, porque ele tem algumas coisas interessantes, né? Então, o GS-RTK permite aos pilotos controlar de forma inteligente o seu Phantom, né? E pré-planejar os próximos voos com os métodos de planejamento, seja para fotogrametria, seja só uma função com um waypoint mais convencional, tá? E também dá para você fazer voos manuais, com certeza, tá bom? Não há necessidade de baixar o aplicativo, né, em um dispositivo separado, porque o próprio controle já vem integrado com tudo certo, né? E é perfeitamente compatível lá com o Phantom RTK e tudo mais que você tiver, e toda a tecnologia integrada aí, a base, enfim. E aqui tem alguns tipos de plano de voo, então dá para você fazer um plano de voo em 2D para fotogrametria, um plano de voo em 3D para fotogrametria, com duplo grid, modo de voo para waypoint, voo linear, né, para estradas, fotogrametria em 3D com um sistema multi-orientado, bem bacana isso daqui, Terrain Awareness Mode, né, para ele seguir o terreno, né, ou deixar uma área segmentada lá, a gente chama isso aqui de cerca virtual. Olha só, aqui esses modos, ó. Então, fotogrametria em 2D é o padrão, tá? Fotogrametria padrão que você vai estar realizando. Então, você pode definir a altura de voo, né? Você pode definir a velocidade, a taxa de sobreposição, lateral e longitudinal, definir o valor de ISO da câmera de acordo com o clima, definir a prioridade do obturador, ativar ou desativar a distorção de câmera, tá? Escolher o tamanho da imagem, enfim, você pode definir tudo isso daí nesse modo fotogrametria em 2D. E ele vai fazer um percurso de voo ali, no caso aqui, nessa imagem, seguindo lá a linha, né? Para quem não conhece aí de mapeamento, né? Quando você faz um plano de voo disso daqui, dessa forma, o drone voa totalmente automático, tá? Você define o que o drone vai fazer, qual a altura de voo, como que ele vai fazer esse voo, e aí com o clique de um botão, deixa eu ver, acho que não está aqui nessa tela, mas aqui na tela ele vai ter lá um voar, né, um flight, ou um start, ou alguma coisa assim. O drone sozinho liga o motor, vai para o início do percurso de voo, né, da linha de voo, ou da faixa de voo, e começa a fazer a captura das imagens, né? Então, ele vai andando aqui nessa linha, por exemplo, capturando várias imagens, capturando as imagens necessárias que você programou, vem para a próxima linha, volta capturando as imagens. Eu resumo isso aqui como sendo um escaneamento, tá? Então, o drone vai fazendo um escaneamento do terreno, capturando todas as imagens aí de forma automática. E aí, nesse caso, vai ser gerado lá um mapa em 2D, tá? Com as informações do terreno. Aí tem o outro jeito, né, que é a fotogrametria em 3D com grade dupla, né, então a câmera ela será configurada automaticamente para menos 60 graus e vai voar a rota estrutural, que é perpendicular uma à outra. Então, nesse caso aqui, ó, que eu acabei de comentar, você vai definir lá a altura, velocidade, as mesmas coisas, sobreposições, enfim, e aí o drone vai vir no começo da linha e aí vai fazer todo esse percurso aqui, né, e aqui nesse caso ele vai fazer essa grade dupla, que melhora uma geração de um mapa para 3D, tá? Se for o caso aí, para você gerar um mapa com informações em 3D, tá? E aí ele vai fazer duas formas de voo aí, né, com essa grade dupla. Uma outra forma também para gerar um 3D até mais detalhado, se for o caso, é esse voo 3D multi-orientado. Mesma coisa, define altura, velocidade, sobreposições, enfim, e aí o voo, olha só, o voo é feito ao longo da trajetória 5 vezes, para obter a foto ortográfica e 4 fotos em ângulo oblíquo. Então, ortográfica é câmera totalmente para baixo, tá? Então, câmera durante decola, câmera totalmente para baixo, menos 90 graus, né? E aí ele vai fazer todo o percurso lá seguindo essa linha amarela, por exemplo. Depois ele vai mudar esse plano de voo e vai ficar meio que como se fosse uma grade dupla aqui. Ele vai colocar esse amarelinho aqui nessas linhas amarelas, faixas amarelas, um pouco mais para a direita e vai colocar a câmera lá menos 60 graus. Então ela vai ficar um pouco levantada. E aí vai capturar mais
mais uma quantidade de imagens. E aí vai fazer isso um pouco mais aqui acima, depois um pouco mais aqui do lado, depois desse lado, enfim, com a câmera direcionada lá para o objeto. Com isso, você vai ter imagem de cima do seu terreno e de todas as laterais do objeto que você estiver mapeando. Isso vai gerar um 3D com extrema precisão, tanto visual quanto geográfica devido ao RTK. Tá? Então, ele consegue fazer isso. Missão de voo linear, né? Então, para estrada, para dutos, enfim, faixas em geral que você estiver fazendo um mapeamento, né? Então, você consegue lá criar lá uma rota de voo específica, né? Então, a faixa de voo de ambos os lados para formar uma faixa de voo, né? Você faz lá, você cria esse tipo de plano de voo. Se a rota de voo for muito longa, você consegue, o próprio software, né? Ele vai dividir em vários segmentos, em várias baterias também. E a mesma coisa, define velocidade, altura, parâmetros de câmera, sobreposição e tudo mais, e aí você vai fazer esse voo mais linear, tá vendo aqui? Então o drone vai lá no começo da linha, vai ir e vir, capturando imagens lá de toda a sua faixa, tá? Como eu comentei, né? Uma estrada, um duto, enfim, uma adutora, alguma obra assim que você tiver aí precisando fazer esse mapa, no próprio aplicativo ele já tem um plano de voo específico para isso, tá? E um outro que eu acho que esse daqui é o mais bacana, assim, ele não é nem tão usado, mas eu acho ele bem bacana, que é esse modo de percepção do terreno, né, o Terrain Mode Awareness, lá que eu comentei. Então, isso aqui ele precisa, tá? É melhor, na verdade, não que é totalmente necessário, obrigatório, mas é melhor você fazer um mapa antes do terreno para gerar um modelo digital de superfície do terreno, que é esse MDS, tá? Basicamente, esse MDS ele é um mapa que tem todas as informações de altura dos objetos que estão no terreno, tá? Então, a montanha, as casas, as árvores, enfim, você vai ter essas informações aí num mapa em 2D e em 3D. Então, basicamente, a ideia seria assim, você faz um voo em 2D, lá aquele 2D Photogrammetry, você faz lá com o Phantom 4, o Phantom 4 RTK mesmo, poderia ser, processa e gera um MDS, né? Lá no computador, utilizando lá um software, um Pix4D, um Terra, ou a Gsoft Metashape, enfim, você vai gerar lá um modelo digital de superfície. Depois você vai colocar esse modelo digital de superfície lá no controle, né, do Phantom 4 RTK. E aí ele vai fazer uma análise de todo o relevo do terreno. E aí quando você colocar para ele fazer um voo com essa percepção do terreno, ele vai ir subindo e descendo o drone, capturando as imagens, né, com a sobreposição necessária, enfim, tudo mais que você definiu. Só que aí você não vai ter um risco de colisão. No caso, como está aqui nessa foto, tá vendo aqui, esse morro aqui, ele tá um morro, né, ele tá subindo, e aí o tipo de voo ali, né, a captura ali, tá vendo que as fotos, elas foram capturadas mais acima. Isso num voo normal, sem esse tipo de percepção de terreno, as imagens deveriam ficar todas retas aqui, assim, ó, numa mesma altitude capturada, tá indo e vindo, enfim. Nesse caso de percepção de terreno, o drone vai subir, descer, vai seguir, enfim, todo o terreno aí para capturar as imagens com o GSD necessário, tá? Basicamente é isso que ele vai estar fazendo. Minha câmera, acho que ela deu uma travada aqui. Tá funcionando aí ainda, pessoal? Podem me confirmar aqui, mandando no chat, alguém falar? Tá perfeito. Show. Obrigado, Rob. Outras coisas aqui do aplicativo, tá? Do aplicativo de voo, né? Algumas outras coisas, né? Então, ele gera automaticamente uma trajetória de voo, né? Com os dados lá que você colocou, esses modos de voo que eu comentei agora. Você pode fazer um plano de voo manual também, sem problema. Suporta importação de arquivos KML e KMZ, já vou mostrar um pouquinho mais disso daqui. Suporta a retomada de voos interrompidos, tá? Então, isso aqui é uma dúvida bem convencional aí das pessoas. Fiz um plano de voo. Vamos falar que você vai mapear aí 500 hectares, vamos colocar. Então, você foi lá e fez um plano de voo no controle para mapear 500 hectares, beleza? Como é que fica a gestão das baterias nesse caso, né? O próprio aplicativo, ele faz o gerenciamento. Então, ele sabe aonde o drone vai ter que parar para voltar
para você trocar a bateria, e quando você trocar a bateria, ele sabe aonde exatamente ele tem que voltar para iniciar a captura das imagens exatamente de onde ele tinha parado antes, tá? Então, ele faz já todo esse gerenciamento aí, facilitando a captura das imagens, tá? Que é essa retomada de voos interrompidos. E não só a troca de bateria, tá? Você poderia voltar para casa, sei lá, você começou a fazer um mapeamento e deu algum problema, alguma coisa aconteceu, e você precisa ir voltar para o escritório, voltar para casa, e você só vai conseguir voltar nesse terreno uma semana depois, sem problema. Esse mapa, né, essa captura, até onde você fez as imagens vão ficar capturadas, já foi capturado, e quando você voltar lá no terreno, no outro dia, uma semana depois, tanto faz, você consegue colocar o drone para iniciar exatamente da onde ele parou, tá bom? Podemos colocar um caso de chuva também, né? Se começar a chover, enfim, você cancela o voo e volta no outro dia. Enfim, ele tem essa retomada aí de voos interrompidos. E todas as configurações da câmera, tá? Obturador e tudo mais. Isso nesses voos para fotogrametria. Você também tem um tipo de voo para waypoint, né? Que aí, basicamente, o drone, você consegue programar lá um ponto para o drone ir a uma altura. Tipo, ponto A, drone vai a 100 metros. Ponto B, drone desce para 80. Ponto C, fica parado. Ponto D, enfim, faz alguma outra captura, inicia um vídeo, ou alguma trajetória específica. Diga, Rob. Eu achei que tinha sido só câmera que travou, mas eu acho que a apresentação também travou. Travou no slide métodos de voo. Método de voo e não, eu tô nesse mesmo. Planejamento para fotogrametria, né? Isso. Tá nele. Perdão, então só foi sua câmera que travou. Não sei porque que minha câmera tá travada. Deixa eu fazer isso daqui e isso daqui de volta. Enfim, tanto faz. Na câmera não tem prioridade. Mas, enfim, tá? Então você consegue fazer um plano de voo desse jeito por waypoint e gravar aí até 99 pontos para o drone seguir uma trajetória específica. Tá? Isso é bem parecido com outros drones também têm essa tecnologia aí para seguir uma rota de voo específica. Tá? No caso aqui a gente pega mais na fotogrametria. Comentando um pouco mais sobre essa importação de arquivos KML e KMZ, tá? Você pode importar direto lá dentro do controle. Tá? Então, esses arquivos, para quem não conhece, é um arquivo específico do Google Earth. Tá? Vamos falar que o seu cliente mandou para você um arquivo do Google Earth, né, esse KML, com a área específica que precisa ser capturada. Né? Enfim, ou você fez o plano de voo pelo Google Earth também, sem problema nenhum. Aí você consegue salvar esse arquivo do seu computador, né? Não precisa fazer lá pela telinha, né? Aquela telinha, ela é bacana, ela tem alto brilho, mas 5 polegadas para você fazer um plano de voo, às vezes é meio ruim. Então você consegue fazer esse plano de voo no Google Earth, exporta esse arquivo do Google Earth para o seu computador, coloca no cartão de memória no cartão de memória SD convencional que você queira. Enfim, pega esse cartão de memória, coloca lá no rádio controle do Phantom 4 RTK, ele automaticamente vai abrir lá um pop-up na telinha, você clicou, ele já gera lá o plano de voo, e aí basta você fazer algumas configurações, né, de altura, de sobreposição, enfim, tudo que for necessário aí, tá? Deixa eu trocar aqui essa minha câmera, vou deixar essa outra aqui. Não sei o que não está funcionando. Deixar assim. Enfim, então dá para você fazer essas importações de KML e KMZ, tá? Aplicativo de voo, né? Tem outras coisas aqui, então ele grava a geolocalização, posicionamento da aeronave, configuração da câmera, enfim, tudo que a gente já comentou, então ele grava tudo isso aí nos metadados da imagem, direto pelo aplicativo. Você pode, como eu já comentei, você pode repetir a rota, a trajetória de voo quantas vezes você for necessário. Vamos falar que você está fazendo um acompanhamento de uma obra, né? Você fez um plano de voo para essa obra e você pode repetir esse plano de voo quantas vezes forem necessários até o final da sua obra. Você não precisa ficar sempre repetindo, fazendo um novo plano de voo. Enfim, já você pode repetir ela quantas vezes
for necessário, tá bom? O KMZ e o KML que eu já comentei, e a retomada do voo, né, após a troca de bateria ou alguma outra coisa também é possível você realizar. Algumas outras funções aqui que ele te alerta, né, então velocidade do vento, então quando o vento passa lá 6 metros por segundo ou a velocidade atingir mais de 9 metros por segundo, vai aparecer uma imagem lá na tela, indicando que a velocidade está alta para você voar com mais cuidado, ou enfim. Atualização de firmware, você faz direto tudo pelo próprio aplicativo, você não precisa colocar no computador ou alguma coisa assim. Pelo próprio aplicativo, você baixa o firmware do drone, conecta o controle no drone, né, via cabo, esse cabo OTG que acompanha o equipamento, e aí, enfim, ele passa todas as informações direto da atualização, tudo que for necessário, direto pelo próprio rádio controle, tá bom? Cerca virtual otimizada, né, o que eu dei uma breve comentada, você consegue definir uma área para o drone voar somente dentro daquela área, tá? Enfim, o drone não vai sair daqui do dali, é como que se você colocasse um raio específico de voo, uma altura específica de voo, e o drone vai voar somente dentro daquela área, tá bom? E suporta o foco automático lá para fazer para fazer captura manual ou alguma coisa que seja, ou alguma outra coisa que seja necessária. Tá? Que mais aqui? Soluções no mapeamento, né? Então aqui é como que dá para a gente utilizar aí o drone, tá? Então temos aqui 4 soluções, ó. Solução 1, você conecta o drone, né, o Phantom 4 RTK, à rede NET RTK, né, através de uma conta N-Trip, né? Então aí fica tudo direto pela internet. Então o controle fica conectado na internet via 4G, via Wi-Fi, conectado na sua conta N-Trip de posicionamento via internet. Isso aqui é um serviço pago normalmente. Enfim, aí o seu controle fica sendo sua base e o drone fica linkado com o controle, gerando lá as informações. E pegando as informações geográficas para depois você fazer o processamento lá no DJI Terra ou em algum outro software que você queira. Segunda solução, você conecta o Phantom à base de RTK2, né? Então fica sendo uma topografia, entre aspas, convencional, né? O drone é o rover e o DRTK2 é a base, né? Os dois comunicados, gerando lá as informações geográficas, depois você processa no software. A terceira solução é você conectar o Phantom RTK a uma base de terceiros que esteja linkado que tenha tecnologia N-Trip, tá? E a quarta solução é você usar, né, utilizar os dados pós-processados. Então, o drone vai armazenar os dados de observação de satélite, né, o PPK, você vai ter a sua base DRTK2 ou sua base de terceiros, coletando lá as informações do ponto preciso, do ponto fixo, né, e depois você integra essas informações com o seu software lá de processamento, de pós-processamento, para depois fazer o processamento das imagens no software que você queira, aí, Terra, Pix4D, enfim. Aí tem aqui como que você escolhe, né, essa solução. Então, direto lá no aplicativo mesmo, você tem lá a função RTK, então você habilita e escolhe o tipo de serviço, né? Então, rede RTK, você vai conectar numa rede RTK N-Trip. Ou você se conecta à base de RTK2, ou você personaliza lá a sua base sua base RTK pela internet, né? Então coloca lá as informações lá sua de IP, servidor, porta, nome de usuário, senha, enfim, e aí ele vai fazer a conexão lá com a internet, com a sua conta N-Trip, para mandar essas informações lá para o drone e você ter a precisão. Beleza? Basicamente, são esses 3 tipos aí de solução, de configuração RTK, e quais são os prós e contras dessas soluções, né? Então, o pró aqui de você utilizar somente o rádio controle conectado com a internet, né, a rede N-Trip. Tem a facilidade na operação, porque você não tem nenhuma base terrestre, né? Só vai com um drone com controle e faz seu voo e tá tudo certo. Você vai ter lá a precisão nas imagens, a alta resolução, porque a imagem, como eu comentei, ela é extremamente precisa. Aí você tem o contra, né, que você precisa ter uma conta N-Trip, né, uma conta específica sua lá, RTK, e precisa de conexão com a internet. Então, se você estiver num campo afastado, né, você não vai ter esse tipo de tecnologia, tá?
A segunda solução, né, com a base DRTK2, então aí o Pro, né, que você não precisa de conexão com a internet, e você tem alta resolução. O contra é que você tem lá um setup a mais, né, que você tem que levar a base DRTK2, enfim, e você tem um limite de 5 km de operação, porque é o limite da base conectada com o rádio controle, na verdade, conectada com a base e conectada com o rádio controle, né? Então você tem aí um limite da operação. Se em algum momento o drone se afastar e perder comunicação com o rádio controle, instantaneamente ele perde com o DRTK2 e aí ele deixa de ser um mapeamento RTK, né? Ele vai virar um mapeamento pós-processado, que aí já não é o caso dessa solução. Que aí, no caso, seria a quarta solução, né? A terceira solução é você utilizar a base de terceiros, conectado com a rede N-Trip, né? Então, tem o Pro, que você tem uma alta resolução, beleza, por causa do drone, né? Mas você tem o Contra, porque você tem que ter a conta N-Trip, né? A mesma coisa lá da primeira solução. Precisa do Wi-Fi, né? E você tem que marcar lá uma posição absoluta, né? Da estação base de terceiros, então tem que deixar lá a base específica, a base posicionada, fixa num ponto, capturando informações geográficas lá por algumas horas, enfim, para depois você fazer o seu pós-processado, tá bom? E depois processar. E a quarta solução é você fazer todo o processamento pós-processado, né? Tudo com o PPK. Tá? Então tem o Pro, né? Que tem a resolução da imagem, né? Também, no caso do drone. Não é necessário ter conexão direta entre o drone e a estação terrestre. Os dados são consistentes e mais flexíveis. O contra é que o seu fluxo de trabalho fica mais complexo, né? E aí porque você precisa do processamento PPK necessário, né? Então, o drone vai coletar as informações, não vai estar linkado com nenhuma base, essa sua base vai estar coletando informações lá do ponto fixo, depois você vai ter que fazer o processamento, né, PPK, então juntar as informações da base com a informação do drone, para depois fazer o seu processamento e gerar lá o seu mapa com a informação precisa, tá? Informação centimétrica. Então, você tem aí um passo a mais, né? Então, esse fluxo de trabalho fica mais complexo. Enfim, então você tem essa possibilidade, tá bom? Aqui eu trouxe só um exemplinho aqui de algumas coisas que dá para ser feitas, né? Então, após capturadas as imagens, com precisão e tudo mais, você pode fazer lá, ele gera, né, no seu software lá, um DJI Terra, enfim, vai ser gerado a nuvem de pontos, que dependendo do software que você tiver, vai ser possível você fazer a classificação da nuvem de pontos. Então, por exemplo, definir o que é árvore, o que é chão, o que é carro, o que é pessoa, enfim. E aí você tem informações apenas do terreno, ou da curva de nível, né, do terreno, se for o caso, ou ter também as informações aí dos objetos que estão acima do terreno, né, que é o MDS. Então, você gera lá o MDS e o MDT, você consegue fazer a vetorização do terreno, né? Então, fazer lá todo o desenho lá em cima do modelo em 3D ou do modelo em 2D. Através dessas informações, seja da nuvem de pontos, do modelo em 3D, que é gerado, você consegue gerar lá e fazer informações BIM, né, para engenharia. Então, fazer um plano para a construção de uma estrada, um plano de construção de alguma construção, enfim, alguma coisa que você estiver fazendo aí, né? Então, você vai gerar um mapa em 3D com precisão centimétrica, e aí, em cima desse mapa em 3D, você pode trabalhar lá no AutoCAD, no Revit, no Autodesk, enfim, qualquer software BIM aí que você tenha mais similaridade, joga lá esse arquivo em 3D e aí trabalha em cima dele, tá? E o cálculo de volume, como eu comentei, né, que aí você pode fazer cálculo de volume de minério de estoque, de madeira, enfim, do que você quiser aí fazer esse cálculo de volume, cálculo de massa, tá? De acordo com o software de processamento que você estiver utilizando, tá bom? Isso aqui não é o drone que faz. O drone captura as imagens com precisão centimétrica, com alta resolução das imagens. Capturou essas informações, coloca no software de processamento, como eu comentei, o DJI Terra, o Pix4D, o Agisoft Metashape. Esses softwares vão analisar essas informações geográficas, vão analisar todas as imagens que foram capturadas nas linhas de voo, e aí gerar o seu mapa em 3D, em 2D, para você fazer as suas informações, tá bom? Para você analisar as suas informações. Bem, acho que basicamente é isso do Phantom 4 RTK, tá? Você vê que é um drone bem específico, né? Dá para você fazer voos manuais, da forma que for melhor aí para você.
mas é um drone específico voltado aí para o mapeamento aéreo, tá bom? Com informações geográficas precisas. Bem, aqui tem alguns contatos, né? Contato daqui da Drone Visual, quem tiver alguma dúvida aí pode entrar em contato aqui com a gente, ou com a GoHobby direto, né? Então, aqui tem o contato deles, tá? Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Alguma dúvida? Fico aqui à disposição. Adriano, Rob, se quiser comentar alguma coisa também. Oi, Jonas. Maravilha. Acho que talvez se a gente encerrar a apresentação, não no sentido da apresentação, mas só a tela, aí eu apareço aqui para todos. Ah, tá. E aí depois você aparece também, não sei se sua câmera já voltou. Bom, queria agradecer aí a todos pela presença, também passar uma informação bacana, no mês de setembro, a gente vai, a GoHobby está organizando o Roadshow para todos os clientes conseguirem testar os produtos, então vai poder testar o Matrix 300 RTK, vai conseguir ver funcionando, o Phantom 4 também, RTK, e alguns outros drones da DJI, da linha Enterprise. Então, estendo aqui o meu convite para vocês também. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente e a gente envia o convite e os detalhes para esse roadshow que a gente vai fazer da DJI. Jonas, eu vi que o pessoal fez algumas perguntas também pelo chat, não sei se tem alguma coisa que vale a pena comentar ali com o pessoal. Sua câmera já está aparecendo, tá? Tá sim. Gostaria... eu vi, tem uma aqui, né? O DN Geradores comprou uma VIC 2 e se ele faz esse tipo de serviço. O Air 2. O Air 2, infelizmente, não. ADN Geradores. Assim, ele não... pelo menos por enquanto, tá? Vou até dar uma pesquisada de novo. Na verdade, eu pesquiso sempre. Só que, pelo que eu vi, não existe nenhum aplicativo ou software de voo para automatização do voo, igual esse GSRTK aqui que a gente está vendo. Ele é um software específico para automatizar o voo do drone. Existem outros aplicativos, não existe só esse, existem não só da DJI, existem outros aplicativos para você fazer plano de voo para o drone capturar essas imagens, tá? Porque para o mapeamento, não é só você decolar o drone e tirar algumas fotos aleatórias, tem um tipo de voo que você tem que seguir, né? Uma velocidade, um tipo de captura, uma quantidade de imagens que você tem que seguir, e normalmente esses aplicativos ele facilitam essa captura, né? Então, e o Mavic Air 2, pelo que eu estava vendo, a DJI, o Air 2 está no segmento consumer, né? E acredito que a DJI não vai liberar o SDK, né, que é o desenvolvimento dele, para essas outras empresas fazerem aplicativos de automação de voo para ele. E não sei se a DJI vai liberar também um aplicativo específico para fazer mapeamento aí com o Air 2, e nem com o Air 2S, tá? O que nos resta aí é aguardar para ver se vai ter algum aplicativo aí no futuro, tá bom? Maravilha. Alguém quer ativar o microfone, fazer alguma pergunta para o Jonas? Aqui fez uma pergunta, interessante sua pergunta, ele está perguntando aqui o Próspera Distribuição, se é possível instalar e trabalhar com outros aplicativos de automação de voo instalados no controle. Não é possível, o controle ele já vem com um aplicativo específico e só tem ele para usar mesmo, tá bom? E até recomendo, tá? Porque, assim, até uma coisa da própria DJI, se você estiver utilizando aplicativos de terceiros, vamos falar que você gosta de usar o Drone Deploy, ou Maps Pilot, ou Pixford Capture, enfim, algum outro aplicativo que não é da própria DJI. Se tiver algum problema, tá? E o drone colidir por algum motivo, ele não entra na garantia, tá? Então, a gente até recomenda utilizar aí os próprios aplicativos da própria DJI, tá bom? Maravilha. E aí, bom, pessoal, só para... né, se alguém quiser fazer alguma outra... Uma outra pergunta, né? Ó, pessoal, só para mostrar para vocês novamente, Phantom 4 RTK é esse cara aqui, tá?
você identifica o Phantom 4 RTK para essa parte superior de um Phantom 4 normal. O controle, como o Jonas disse, ele já vem com a tela para você usar o aplicativo da DJI. E essa daqui, vou mostrar para vocês, é a base. Essa é a base RTK. Vou dar uma comparada aí com vocês, ó. O Phantom 4 aqui, ele não tem, não tem um chapeuzinho. Phantom 4 normal com o Phantom 4 RTK. Legal, legal. E a base RTK é essa daqui. Aqui ela tá com o tripé, para dar um pouco mais de apoio e conseguir colocar em terrenos mais difíceis, até solos mais duros, né? E aqui tá a parte da bateria. Deixa eu subir aqui um pouquinho a minha câmera. E aqui em cima a parte do módulo. Certo? Bom, esse vídeo depois provavelmente ele vai para o YouTube para que todos possam assistir aí com mais calma, estudar melhor a parte de especificações. O Vanderlei perguntou a parte de preço. Eu acho melhor não divulgar a parte de preço, como esse vídeo vai para o YouTube depois e o dólar flutua aí, o preço pode variar para cima ou para baixo no decorrer dos próximos meses e anos. Acho melhor a gente manter aí no privado os preços da Enterprise, aí quem tiver interesse entre em contato. E a DN Geradores perguntou se o aplicativo tem acesso à transmissão online. Eu não entendi muito isso, ADN. Seria tipo o Drone Deploy lá, que você faz o plano de voo na web? Seria isso? E aí teve outra que o Próspera também perguntou... uma live não. Isso seria com outros equipamentos. Seria com outro equipamento. O Phantom 4, o RTK, ele não é feito para fazer transmissão ao vivo. E seria realmente outros equipamentos para fazer live, enfim, transmissão ao vivo para outro local. E aí tem aqui o Próspero, ele perguntou, posso criar o plano de voo e posteriormente processar em outros aplicativos? Então, é assim, Próspero, você usa o GSRTK para criar o plano de voo. O drone você cria o plano, ele vai fazer lá a captura das imagens. Após a captura das imagens, todos os arquivos, seja se você estiver utilizando lá o PPK, ou com o RTK mesmo, que as informações já ficam gravadas no metadado da câmera, né, da foto, captura as imagens ficam no cartão de memória, você tira o cartão de memória, coloca no computador, e aí no computador você usa um outro software para fazer o processamento das imagens. Tá? Então, no caso, independente aí, mesmo se eu falasse para você, dá para usar o Phantom 4 aqui mesmo, né, o normal. Ele não tem precisão centimétrica, né, porque ele não tem um RTK, mas assim, daria para fazer um mapeamento com ele também? Daria. Você vai usar um aplicativo de voo para capturar as imagens, né? Aí você teria que coletar pontos geográficos em solo, tem só um passo a mais aí, mas enfim, tirando essa precisão, essa parte da precisão geográfica, você vai usar um aplicativo de voo para capturar as imagens, tira as imagens do drone, passa para o computador e faz o processamento. Então, é sempre esse passo. A questão do Phantom 4 RTK é que ele já tem integrado no controle dele o aplicativo para você fazer o plano de voo, né? E as imagens já vêm com precisão geográfica centimétrica, em XYZ. E é o mesmo esquema depois. Tira as imagens do drone, passa para o computador, processa lá no software que você estiver utilizando. Tá bom? Valeu, Próspero. É isso, pessoal. Alguma outra dúvida aí? Alguém? Outra coisa? Maravilha. Bom, agradeço demais aí a participação. Rapidinho aqui, o Fabrício aqui mandou uma... Bom, tem mais dúvida? Esperar aqui Tem tempo aí? Deixa eu ver que horas são. 11h13? 11h12. Vou responder mais aí. Os pontos de verificação se fazem essenciais ou são mais uma garantia? São mais uma garantia, Fabrício. Tá? Na verdade, você poderia utilizar o ponto de verificação ou o ponto de checagem, né, que você quer dizer, né? Acredito que sim. É mais uma garantia. Tá? Então, você vai usar o drone, Phantom RTK, captura as imagens com extrema precisão, e aí, no caso, você poderia usar a própria base, né, que lá no aplicativo ele mostra a posição geográfica da base. Aí daria para você pegar essa posição geográfica, anotar, para depois colocar no seu software de processamento para fazer essa verificação, tá bom? Então, ela não é
obrigatória, né? Mas para uma garantia mesmo de você verificar se os dados RTK e o mapa RTK do Phantom RTK ficou realmente preciso, comparando aí com um ponto específico que você conheça no Sol. Tá? Deixa eu ver aqui, o Fabrício está falando aqui, atualmente estamos buscando aplicar um LiDAR no UAV, né, num drone com RTK acoplado, e ainda há uma certa ressalva quanto à precisão em áreas vegetadas. Vamos aplicar os PV para garantir, então. PV, ponto de verificação, beleza. É uma boa, é uma boa. Usa os pontos de verificação aí para ter certeza, tá bom? E em relação, não sei qual drone que você está utilizando, mas trazendo um jabazinho aqui, né? Existe aí o Matrice 300 RTK com a câmera L1, tá? E aí esse drone, ele tem o LiDAR e o próprio enfim, é igual o Phantom 4 RTK. As próprias imagens ou lasers que forem disparados e gerados aí já ficam com precisão geográfica precisa também, mesma coisa. Ah, tá, ele tá usando o Matrice 300. Aí tá bem equipado, Fabrício. Legal, mas foi legal ele tocar no assunto. Essa é até um webinar bacana, Jonas, para a gente organizar para os próximos, para fazer um específico das câmeras do Matrice 300, porque a gente já fez do Matrice 300, né? Mas fazer um das câmeras e falar da L1, né? Que ele comentou, falar da P1 também. Legal. E mostrar também esses equipamentos, que são outras soluções aí da DJI, né? Bacana. Acho também. Vamos organizar aí para fazer uma apresentação dessa daí, porque é bem isso. O Matrice 300 é um baita equipamento. E aí tem todas as câmeras deles, que são vários outros baita equipamentos aí, que integrando os dois traz uma tecnologia muito boa. Maravilha. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Estamos à disposição aí para... Às vezes a dúvida de um é de todos, né? Acho que não. Não? Tranquilo. Maravilha. Bem, é isso. Agradeço aí também a todo mundo que pôde participar. Agradeço você, Adriano, Rob aí, né? Estamos junto aí. E é isso. A gente se coloca à disposição para ajudar aí, tirar dúvidas, enfim, e até a próxima apresentação. Maravilha. Obrigado, Jonas. Agradeço aí a todos pela participação, todo o empenho aí. E vamos para o próximo workshop online, próximo webinar. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Abraço, pessoal.